Boa tarde, galera. Bom dia, boa noite. De acordo com o fuso horário que vocês vão dar uma olhada nesse vídeo. Então, o mesmo vídeo, ou seja, continuação desses vídeos aí, só que outro assunto, né? Vamos mudar de tema, né? Vamos mudar de assunto. E esse vídeo, mesmo dia que foi feito esses vídeos aí de baixo, vai subir agora. Então o tema agora vai mudar. Eu vou mudar do tema espiritual, porque isso é muito polêmico, me deixa muito revoltado, muito com a capacidade que as pessoas têm de entender só aquilo que convém a ela entender, entendeu? Então isso me irrita. Tem gente que realmente não tem capacidade, por causa da hereditariedade, das maldições hereditárias, as pessoas vão sendo silenciados certos genes de inteligência, e isso é propósito, isso é plano do inimigo. Mas vamos falar de uma coisa que é mais fácil de entender. Vamos falar sobre direitos humanos e recursos humanos, né? Direitos humanos, as pessoas falam tanto de direitos humanos, né? Então vamos pensar assim, tá? O direito do ser humano, né, em certas coisas, de maltrato, de condições, de regiões, da qualidade humana. Vocês acham que as pessoas estão interessadas na qualidade humana? Vocês acham que a indústria farmacêutica, a indústria dos transgênicos, as indústrias do álcool, do cigarro, das religiões, você acha que isso quer que você descubra a verdade? Você acha? Deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. Existem umas provas de telômeros que são feitas computadorizadas e que elas podem te revelar quais são os genes que vai ser passado de pai para filho, de doenças, de predisposições? Não é mais fácil para a ciência permitir que seja capaz de fazer esses exames e distinguir, prevenir as doenças, de que tratá-las? Gente, vocês estão dormindo. Eu acho engraçado que tantas pessoas que vão para a igreja, elas oram tanto, ficam mais burras. Eu não estou generalizando nem atacando ninguém. Mas, cara, tá na cara, que é mais fácil estudar os genes que expressam defeitos genéticos, problemas, de que remediar. Ou isso é de propósito, ou isso é proporcional, é proposital para que tenha esse caos que é o mundo hoje de doenças. Rapaz, tem gente acreditando que as doenças autoimunes são o mal do século. As doenças autoimunes são revolta de células que já não aguenta mais o somatório de coisas. Antigamente se comia gordura de porco, mas depois vieram os óleos de soja. Mas continuava tendo pessoas ainda saudáveis. Por quê? Porque as outras coisas que somavam para a catástrofe que está acontecendo hoje eram silenciadas, eram tranquilas. Ou seja, uma criança que metia a boca em uma cuna, num berço, que tinha as armaduras de chumbo, a intoxicação de chumbo saía na peixada com angu e cheiro verde que fazia a avó, a mãe. Não existia essa maldição para algumas pessoas compulsiva da internet. Não existia. Hoje em dia, olha, eu mesmo dou meu exemplo. Agora não, porque eu posso largar o celular ali e deixar. Mas antes, tinha que vir alguma coisa da empresa. Se você não está atento no celular, você arruma desculpa no celular para não largar o celular. Eu conheço mães que não vão no quarto chamar o filho porque tem o celular para chamar pelo celular. Eu conheço pessoas que arrumam desculpa. Não porque eu estou vendo a hora, não porque eu estou vendo o tempo, não porque eu estou vendo... Todos nós. Entendeu? Eu estou mandando comprar um relógio porque eu não quero mais ter desculpa de estar vendo hora só no telefone. Porque aí o telefone ele é programado para isso. Você não tem um relógio, você vê nele, aí dá uma curiosidade de ver o que está acontecendo no TikTok e tudo. Então é para prender, é para te viciar e você espernear quando tirar. Eu duvido se para a saúde humana... Não, e na igreja também. Na igreja a galera não fala. Rapaz, olha, se chama propósito, esforço. A galera diz, olha, eu vou jejuar, vou jejuar só 1 minuto, porque me convém. Eu vou
Eu vou jejuar para a irmãzinha ali maroca, para deixar de marocar. E você, que é maroca, não jejua. Para você. Ah, eu vou jejuar para o celular. Duvido. Por quê? Porque é muito mais interessante a vida dos demais do que o sacrifício. E eu estou falando de mim também, porque eu posso fazer isso. Eu posso deixar o celular durante o dia inteiro ali e não me interessar. Eu posso. Eu posso fazer isso. Mas tem pessoas que não é capaz. Não é capaz. Não é porque eu esteja que eu não sou capaz. São duas coisas diferentes. Entendeu? Ninguém, cara, entra numa sinceridade com Deus. Todo mundo engana. Essa história de recursos humanos, direitos humanos é uma mentira. É uma mentira. Você trabalha numa empresa, vai reclamar para recursos humanos. O chefe da tua empresa faz questão de fazer amizade para essa coisa de você ser direcionado para reclamar, e eles são amiguinhos. É como se você fosse denunciar uma pessoa para o próprio irmão na polícia. O irmão é delegado, você vai lá, ele finge que está fazendo os protocolos e abafa o caso. Que mundo imundo! E as pessoas ficam falando, ai irmão, por que tu fica assim? Ai irmão, por que tu é assim? Porque eu percebo as coisas que tu não percebe. Tu vive vagando aí numa nuvem de ilusões. Ninguém sabe mais o que é diabo, o que é Deus. Um grupo de pessoas diz que o Leonardo Salles engana. Outro grupo, eu fui ver para me acreditar. Eu primeiro não acreditava. Depois eu fui ver. E é verdade. Eu não estou fazendo propaganda dele, nem sabe que eu estou falando isso aqui. Como é verdade também que o Silas Malafaia tem a história dele. Como é verdade os escândalos que tem na igreja. Como é verdade tudo que globalmente que envolve esse mundo. Agora vocês não estão vendo coisas básicas como as pessoas estão. Gente, as pessoas são capazes de matar as outras por causa de um pedacinho na terra. Que direitos, que recursos humanos, que valor humano tem essas pessoas? Hoje se assassina as pessoas por qualquer coisa, por um fósforo, por uma garrafa, por um cigarro. No Brasil é assim. A pessoa é capaz de morrer por causa de um cigarro. Me dá um cigarro aí, meu irmão. Não. Aí começa o desafio. Não vai me dar, não? Aí começa a levar pro pessoal. Começa, pois, pô, pega a faca, mata. De faca, de pau, de pá. Meu irmão, eu já vi tanta coisa. Sabe por que eu não sossego? Tem muita gente que diz assim, rapaz, por que tu não cala a tua boca e fica sossegado porque as pessoas mexem comigo, pô. As pessoas mexem comigo. Ou quando não mexe comigo, mexe com a paz que está aqui com a minha esposa. Entendeu? Se a minha esposa se trancasse do mundo como eu me tranco, a gente vivia feliz para sempre. Porque ela não é eu. Então, as pessoas para chegar a mim, passam por ela. Ela não pode me atingir. Uma pessoa que tem algo contra mim não pode chegar para mim. Não pode, vai chegar para ela. Porque diz, o que ele mais quer é a família, eu vou atingir ela. É assim, só que se lasca. Porque eu me levanto e vou para cima. De quem seja. Então, é uma fraqueza. E as pessoas estão com esse negócio de direitos humanos, recursos humanos. E não respeita o humano, não respeita o ser humano, não respeita as células. Não pode impedir. Existem alguns países impedindo alguns certos tipos de substâncias em alguns alimentos. E outras não fazem nada, exatamente nada. Para quê? Para parecer tudo normal. É o DNA humano, é a célula humana que tem que se adaptar ao mundo, não ao mundo render explicação às células. É muito mais fácil você ser diagnosticado com um problema cardíaco de que você levar para fazer um teste celular dos telômeros das células cardíacas. Gente, que burrice, gente, que burrice. Eu não entendo como é que o ser humano pode se tornar tão irracional assim, de não ver que se fizer um teste celular, mas nem todo mundo tem dinheiro para fazer um teste celular. Rapaz, as máquinas de quimioterapia são caríssimas. As máquinas de radioterapia, de quimioterapia são caríssimas. As coisas são caras, não é possível que um computador, para fazer um teste celular-computador, seja mais caro do que duas máquinas. Você imagina que você faça teste dos telômeros do coração para que futuramente você saiba. Dizer, olha, você tem predisposição a morrer do coração. Não você tentar adivinhar. Chegar e dizer, olha, meu pai morreu do coração, eu vou morrer do coração. Não, isso é muito vazio. Você, para ter certeza que você traz genes
de prejuízos cardíacos, você tem que fazer um teste celular. Você não pode dizer, minha avó morreu do coração, meu pai morreu do coração, eu tenho tendência a morrer do coração. Porque o sistema, a sociedade, tudo prepara isso. Existem provas que dizem que a gente, independente do consciente, temos mania de não querer, quando a gente não tem controle e salvar as pessoas. Tipo assim, eu não tenho controle com cigarro. Aliás, eu não tenho controle de viver sozinho, então eu vou me esconder diante de uma mentira e vou fazer a organização dos sozinhos. Entendeu? Chega uma mulher, chega um homem reclamando para você, dizendo, olha, eu não aguento mais minha esposa. Se é um cara que quer companhia pro mundo sem vergonha dele de solteiro, ele vai dizer que, cara, é isso aí mesmo. É aí que está a tendência. É aí que está a tendência que a neurociência fala. Entendeu? As compulsões, tipo assim, inveja. Uma vez tive uma garota que a minha esposa estava emagrecendo, ela teve a coragem de dizer, tu acha que eu ia deixar tu ficar magra só tu? Eu também vou ficar magra. Quer dizer, inveja. Inveja disfarçada de brincadeira. Quer dizer, agora ela está feliz, porque ela conseguiu levar minha esposa para um lugar onde minha esposa adquiriu quase os mesmos hábitos que ela e ficou parecido com ela, cheia de dores, com problema. Porque as pessoas, a tendência é te levar para o mal, mesmo que não queira, por causa dos hábitos que esse mundo vai transmitindo de pai para filho, gerações. O erro, cara. Para que você tem que ser pego de surpresa por um genes de problema cardíaco, ou por um problema cardíaco já quando é tarde, ou quando tem que ficar tomando remédio pro resto da vida, e não pode ser investido uma melhora de qualidade de vida do ser humano fazendo esses exames antes, que anteciparia. Você sabia que os telômeros das células determinam a vida dessas células, principalmente das células mães? Imagina que você tem células cardíacas, né? Imagina que você tem células cardíacas e essas células, o telômero está gasto. Então as informações da célula estão desgastadas. Você imagina que você vai em um hospital, eles fazem computadorizado o exame e te diz que você vai morrer do coração. Diz assim, olha meu irmão, é o seguinte, eu fiz aqui um teste de células nas células musculares do seu coração e você vai morrer do coração. Aí você vai dizer assim, cara, o que eu tenho que fazer para que os telômeros da minha célula não apaguem as informações? Ou seja, que tecidos do coração que seriam para ser tecidos blandos musculares do coração vá parar lá no pescoço, por falta de informação genética dos telômeros na ponta dos cromossomos. Aí as pessoas dizem assim, não, mas você está falando bobagem. Então por que está saindo na televisão que fazer exercício físico, que fazer jejuns alonga os telômeros? E vocês acreditam? Porque convém a vocês, né? Acreditar no que vocês querem. Eu nunca me chamo de hipócrita. Sempre os outros, né? Eu nunca estou errado em nada. É só os outros que estão errados, né? É assim, né? Aí o quê? Vou ser chamado de narcisista, porque não vai com a minha cara, vou ser chamado de otimista, para quem gosta de mim. Como é que é essa palhaçada humana? Será que eu vou ter que assistir todo mundo adoecendo, envelhecendo precoce, indo para o inferno, porque o pré-inferno é esse? Entendeu? É anti-palavra de Deus, doença. Tudo relacionado à doença é do diabo. Tudo. Seja uma arritmia cardíaca. Porque aflige a ordem do corpo, que é célula. E mitocôndria, que é espírito. Entendeu? Vou falar uma coisa para vocês. Esse mundo tá tão antipático, cara, tão antipático, se eu tiver certeza de que fosse as coisas como eu imagino, né, assim, em relação à morte mesmo, de dizer... Porque primeiro é o seguinte, eu tenho certeza que Deus não ia me falar nada em vão.
Só que programar isso não é a mesma coisa de acontecer naturalmente. Você, quando morre, você deixa o corpo célula e parte para a energia final da mitocôndria, que vai conectar com Deus, que é a UIF de todo mundo. Então o que acontece? Se eu provoco isso, não tem a mesma natureza. Então esse é meu medo. Porque senão eu ia embora, bicho, eu tô cansado. Eu sei que eu posso seduzir mulher bonita, eu sei que eu posso ser inteligente, eu sei que eu posso agora mesmo pegar uma carreira universitária e me formar, eu sei que eu posso ficar prepotente, sozinho, eu sei que eu posso tirar minha vida, eu sei que eu tenho a sensação que eu posso controlar, ainda mais nesse mundo de pessoas idiotas e burras. Não estou generalizando. Quem se doer porque a carapuça serve. São burros. Até um cara que nem eu, bicho, que não dava valor à vida, não queria saber de nada, hoje tem uma inteligência maior, de que muita gente que se diz ser universitário não percebe que o mundo está sendo a ruína. Por que eu escolhi não trair? Por que eu escolhi não estar por aí com o outro? Eu não tenho mais paciência. Eu não tenho mais paciência de seduzir gente burra, mulheres burras, que hoje em dia não tá vendo que estão controlando a elas com um pensamento feminista, aonde vai levar a decadência da raça humana? Né? Os machistas praticamente não tem mais nem como ser machista. Não tem mais. Se tiver, tem que ser escondido, porque qualquer coisa vai dar problema. Eu prefiro morrer de que dar o braço a torcer a uma coisa que não é correta. Eu vou até as últimas. Eu tenho várias cartas na manga. Palhaçada é essa? Como é que pode o ser humano seguir a uma irracionalidade dessa tão grande a ponto de um cachorro ser mais importante que uma pessoa? E se dizem ser seres racionais? Como é que pode um negócio desse? Uma burrice dessa de uma pessoa ficar comendo um monte de alimentos compulsivamente que não presta e depois viver mamando na teta da indústria farmacêutica? A indústria farmacêutica ela não vai querer deixar que você pare de tomar remédio. Por que não vão aí no laboratório? Por que é mais caro? Uma máquina de quimioterapia ou de radioterapia? Ou um computador que faz análise de células defeituosas? Gente, uma pessoa que tem problemas cardíacos, ela tem problema nas células musculares do coração. É célula. Por que essas células estão inflamando? Por que essas células estão tendo problema? Dá para ver. Dá para ver. E dizer, ó, a partir de hoje você não come açúcar, você tem que fazer esporte para você alongar sua vida, porque você vai morrer da parte do seu corpo que tiver pior. Sabia qual era a parte do meu corpo que era pior? O intestino. Por quê? Porque eu fui amamentado por vaca, não por mulher. Simplesmente isso. Quem te disse isso? Deus. Cada animal que ele colocou nessa terra, tanto nós racionais como os irracionais, tem uma ordem. A girafa não tem problema de intestino, o leão também não, porque cada um faz uma função. Só nós que somos os palhaços, que agimos por compulsividade. Comemos sem ter que comer, fazemos coisa que não é para fazer, entendeu? Mas o que foi que eu fiz? Consertei o que estava errado e agora já não vou mais morrer disso. Fiz a prova de presença de sangue há poucos dias, de fezes há pouco tempo, nem sinal. Ou seja, não tem pólipos, não tem vestíbulo, não tem nada. Minhas fezes, maravilhosas. Era assim? Estava preparado isso para mim? Não. Estava preparado isso para mim uma morte pelo intestino. Existem vários tipos de morte pelo intestino. Existe aquela que perde qualidade de vida, anemia perniciosa, falta de distribuição de minerais e aminoácidos corretamente. Tudo começa no intestino. E eu ia estar mal da coisa que mais distribui nutrientes para o resto. Meu cérebro não ia funcionar bem se os nutrientes não tivessem sido absorvidos corretamente no intestino. Por isso que estão chamando intestino de segundo cérebro. E olha só que maravilha, eu ia ser ruim da coisa principal do corpo, tirando o cérebro e o coração. Ia me lascar. Uma hora dessa, provavelmente, já teria pólipos grandes ou câncer de intestino. Mas eu abri o olho e vi. Mas a pessoa não. Ela só aceita quando é diagnosticada. Um ser humano que tem uma condição financeirazinha, que pode fazer isso agora, vai fazer.
mas então você quer dizer que a maioria das pessoas iam ter que morrer nessa circunstância? Não, gente, porque seria implantado nos hospitais públicos o exame de célula. É muito mais barato você ter no SUS brasileiro uma máquina, um computador, para fazer exame de células e prever, e educar e prevenir, de que comprar máquina de radioterapia. Entendeu? Mas o que acontece? É cada um por si e Deus por todos. Que se lasque a espécie burra e tonta. A um que seja filho meu, a um que seja o que for. Vai enterrar. Se eu trabalhar minha mente para não sofrer pelos meus mortos, eu vou estar sendo injusto. E se de repente eles estão rindo de mim? Dizendo, olha, tá chorando, tá pior aí, meu amigo. A gente tá bem aqui. A gente é o principal da matéria que você é feito. Você é célula. Eu sou energia de mitocôndria. Eu não morro. Você que está morrendo aí. É você que está sofrendo aí. E você está chorando por mim. Mas culturalmente, eu estaria cometendo um grande erro. Porque eu estaria zombando dos mortos se eu ficasse rindo. Né? Porque a humanidade, ela coloca isso. Seus ranços, suas manias, suas religiões. Tem gente que quando a pessoa morre, festeja. Tem outros que guardam o cadáver ressecado. E nós choramos e lemos Bíblia e acreditamos em Deus que a morte estaremos com Ele. Por que você chora então? Por que os crentes vão na frente da igreja, nós crentes, vamos na frente da igreja predicar sobre o Espírito de Deus e na hora quando morre alguém que a gente sabe que morre em Deus, a gente fica preso nisso? Por quê? Por que a Bíblia diz que os mortos cuidam dos mortos e a gente vive cuidando de reviver os mortos para emocionar terceiros, para chamar atenção, para sentir dor gratuitamente na carne? Porque o dia que separar o resultado final da mitocôndria vai ficar só célula podre, vai devolver para a terra, por isso que a Bíblia diz, da terra vieres, da terra volvereis. Vocês sabiam que não se pode queimar ninguém? Vocês sabiam que Deus me disse que não se pode queimar ninguém? Tem que voltar para a terra, todo mundo. É até normal. Você vai ser útil até na morte. O que acontece se um cadáver é ser coisado pela terra? Vai nutrir a terra, gente. Esse negócio de queimar as pessoas, cuidado com isso. Cuidado com isso que Deus já disse, eu queria ser queimado. Primeiro, que queimar custa dinheiro. Segundo, que não é de Deus. Vou logo dizendo, acredite se você quiser, dane-se se você acredita nos pastores famosos, queimar a pessoa não é de Deus. É uma falta de respeito com o começo da vida, da onde a gente veio. A Bíblia diz, da terra veio, da terra tem que voltar. E bactérias têm que voltar para aí. As bactérias feitas pelo corpo humano, pelo cadáver humano, tem que ser desfeito pela terra. Isso tem uma base de ordem. Eu não quero ser queimado. Quero ser dado para estudo, para não gerar lucro para a sociedade. Eu até na minha morte já disse, se eu morrer primeiro com a minha esposa, deixa o corpo lá. Não vai pela chantagem da mentira, de negócio de velório, de nada disso. Isso tudo é folclore, isso tudo é gasto, isso tudo... Vai comprar um caixão, vai dar dinheiro pro cara do dono do caixão. Para quê? Deixa estudar o meu corpo, só não quero que queime. Só tem que dizer, ó, não vai queimar esse corpo. Tira os órgãos, dá para não sei quem, dá para todo mundo, faz a divisão, que minhas células vivam dentro da célula de alguém, se for possível. Mas, não me queime, porque Deus já me disse. Agora eu vou começar a dizer aqui o que Deus me fala. Não adianta vir teólogo, eu nem ligo para vocês são uns bandos de perturbados religiosos. Entendeu? Não se pode queimar. Da terra você veio, da terra você vai. Viemos da terra? Sim. Viemos da terra. Foi como aparece fazer? Não, senhor. Foi a junção de uma bactéria com uma célula. Uma bactéria cheia de energia com uma célula criada por Deus. Uma célula. Quem criou essa célula? Os homens tentam entender que foi o Big Bang. Outros entenderam que foi através do macaco, mas o macaco veio da onde? Quer dizer, tem que ser o Big Bang. A primeira tese mais coisa, mas é impossível. Porque com a explosão do Big Bang para fazer uma proteína, era
quase impossível. Aliás, quase não. É impossível, mas teria que passar trilhões, bilhões de evoluções para isso acontecer. E uma célula, uma proteína não é uma célula. Mesmo se conseguisse, não é uma célula. Então nós viemos de um Criador. Nós viemos essa energia extraterrestre que se chama Deus. Que chamamos de Deus para chamar de alguma coisa. Para que a gente tivesse alguma força fonoaudiológica para chamar. Porque ele mesmo apareceu para a pessoa da Bíblia e disse, eu sou. Não tenta botar nome em mim porque não vai dar, eu sou tudo. Eu sou tudo. E aí você vem com essa palhaçada de que eu tenho, cara, nem filho, nem mulher, nem protocolo de igreja vai fazer eu ser uma pessoa normal ao ponto de cair nesse conto satânico da sociedade. A sociedade é satânica. Ah, tem que tomar remédio. Tem que tomar remédio. Tudo é remédio. Claro que se você estopiou seu coração e não, aí você vai ter que tomar. Porque aí você já está mais que dividido. Você já está no mundo que o diabo queria. Você já está à base de remédios. Entendeu? Deus não é a favor de remédios, a não ser que seja o jeito. Deus não é a favor de ser queimado. Deus não é difícil de explicar como ele formou nós. Não é difícil. Se somos nós que queremos fantasiar coisa. Entendeu? A morte não é difícil de explicar. Por isso que muita gente, quando está morrendo, tem as últimas compulsões cerebrais e vê que vem alguém buscar, que lembra de alguém da família. Isso são memórias que está aí guardada e nos últimos impulsos, o corpo tendo o estresse da morte, ele faz. Mas é a mitocôndria que te conecta em espírito com Deus. É a mitocôndria. Deus me explicou isso e eu fiquei calado durante muito tempo porque apareceu um louco. Só que eu estou cansado já. Estou cansado de ver explicações que não tem nada a ver. É como estava dizendo um bruxo na televisão aqui. Ah, vocês vão ficar acreditando que um monte de animal caiu dentro de uma arca, tirando onda, bicho. Com as coisas que Deus tenta explicar através da Bíblia. Muitas coisas são simbólicas e o ser humano inventa. Uma vez, não sei quem foi que me falou que a fé move montanhas e dentro da realidade, da gravidade das coisas, eu disse, então ora aí, a ver se essa montanha coisa. Às vezes a explicação é a montanha que você carrega dentro de você. E as pessoas pegam. Teve um louco, um doido aqui, equatoriano, sei lá de onde é, que disse que saltava não sei quantos metros, e a esposa, que já não é mais nem casada com ele, a favor de uma mentira dessa, antifísica. Não é transgressal. Sabe? E eu tenho que, obrigatoriamente, por feísmo, acreditar numa mentira cabeluda dessa, de um ser desprezível para a sociedade, que já está casada com não sei quantas mulheres e não tem aparentemente qualidade nenhuma que leve a encaixar esse mundo. Ele está com o mesmíssimo Satanás e não com Deus. E quando acaba eu, que tem essa aparência, que não estou fazendo nada melhor. Ninguém pode me acusar. Inventaram uma história para minha esposa aqui que eu não vou tirar limpo, porque o mesmo Deus vai tirar isso a limpo. Mesmo Deus vai tirar. Entendeu? Eu não ando por aí com ninguém. Se eu ficasse com alguém, eu tivesse alguma presepada, eu não voltava para casa. Não voltava. Porque eu não sou obrigado. Entendeu? Não voltava. Pelo contrário, essa pessoa ainda ia somar comigo. O que é que tu quer? Quer dinheiro pro menino? Tá aí, ó. Tem aqui uma pessoa forte do meu lado que vai me ajudar. Entendeu? Eu, quando eu tenho que fazer as coisas, eu não escondo nada de ninguém. Se você me manda mensagem, eu mostro para minha esposa tudinho. Por quê? Porque o dia que eu quiser não tem bloqueio nenhum. Eu não sou resto humano para ficar escondendo coisas. Eu posso hoje, amanhã e depois. Ai, meu Deus, é porque eu não deveria ter contado que eu converso com uma menina em tal lugar. Por que que não? Se eu posso conversar com 100, meu amigo. Eu não sou oportunista que rasteja a primeira possibilidade. Eu vivi minha vida de possibilidades. As bênçãos batiam na minha porta, eu sem ser crente. Uma vez eu me vi perdido numa situação. Perdido, não tinha nada. Tinha perdido tudo. Aí eu digo, não é possível que eu vou terminar assim. Logo eu, faraó, na época, até brinquei assim.
Ah, nada. Aparece sempre um ser que serve aquele destino que Deus tem para ti. Não adianta. Eu já botei na minha cabeça que eu não morro cedo e que eu não vou padecer na mão dos quereres das pessoas. Ah, eu quero ver. Ah, eu tomara que esse cara perca a família dele. Porque se ele perder a família dele, engano seu, como diz a estrutura, engano seu, cuidado, hein? Cuidado que engano. Pelo contrário, eu posso ficar mais forte ainda. Só que não me apetece. Não me apetece fazer meus filhos sofrer. Não me apetece eu ficar sem a instituição de Deus na terra, a noção de Deus na terra. Porque se for para ficar assim, eu saio da presença de Deus. Eu saio. Pra quê? Porque aí sim que eu vou pro meu terreno. Nossa! E eu já vi o que eu sou capaz de fazer com a idade que eu tenho saindo por aí. Já vi o que eu posso fazer. Já imaginei o que eu posso fazer. Entendeu? Eu queria gravar. O negócio é porque se eu fosse gravar a pessoa ia dizer: o que tu quer com isso? Vai querer usar isso como, olha, não bota minhas coisas na internet, não sei o quê. Senão eu ia filmar como que eu tive gente a meus pés. Assim, ó. Entendeu? Por que isso? Porque tem gente que nasce assim. Ó, quando eu estava na pior fase da minha vida, pior, já estava sem saída, já não era mais uma criança, eu ainda teve uma pessoa que fez eu cruzar o continente. O que passa? Que eu sou faraó mesmo? Que as pessoas têm que me servir? Será que não tem homem bonito pra cá não? Não tem homem maravilhoso pra cá não? Pra uma pessoa te trazer pra cá? Isso daí é porque tem que ser assim. As coisas como tem que ser, tem que ser. Entendeu? Eu não nasci... Tem uma música, uma canção do Brasil que diz, do Tim Maia, né? Que diz que uns nascem para sorrir, outros nascem para chorar, para sofrer. É verdade, tem gente que não tem essa sorte, meu amigo. Não tem. O que isso tem a ver com as coisas de Deus? DNA humano, cara. DNA humano. A culpa de tudo que está acontecendo com nós é das nossas multiplicações genéticas e a permanência do inimigo de romper esse ciclo entre mitocôndria e célula. Se vocês verem o tanto de doença que vai aparecer ainda, entendeu? Por causa de quê? Das nossas multiplicações sem responsabilidade. Olha, eu acho que separar é normal. A minha esposa acha que separar é normal. A tendência dos meus filhos é achar que separar é normal. Separar é normal, fica todo mundo de boa. Qualquer coisinha separa. E isso vai separando tudo. E nunca mais a família vai ter uma noção. Meu pai, ele teve só a minha mãe. Mas a minha mãe teve que aguentar ele batendo nas minhas irmãs sem se meter. Meu pai nunca bateu na minha mãe, meu pai. Nunca subiu a voz para ela como eu subi para eles. Os dois. Nunca. Mas ele pegava um pedaço de pau e batia nas minhas irmãs. E a minha mãe aguentava aquilo ali. Tu acha que não doía para ela? Alguém tem que ser flexível. Alguém tem que aguentar alguma coisa de alguém. Ninguém é perfeito. As pessoas vão para a igreja dizendo que aqui ninguém é perfeito. Mas então no relacionamento tem que separar porque faz uma coisa que o outro não gosta? Como eu ouvi pastores falando para mim, olha, de vocês dois, eu não sei se tem jeito não, porque vocês brigam que só, eu digo, tu não viu foi nada. Não viu foi nada. Aí se mete família para corromper emocionalmente. Quer dizer, a única coisa que mete casamentos em problema é o poder afetivo da família. Na maioria das vezes. Ou então alguém é oportunista que promete ser melhor. E todo mundo que chega novato é melhor de tudo. Eu me lembro que eu conheci pessoas e que disseram, nossa, eu digo, vem cá, me diz uma coisa, eu sou como um camaleão. Eu me meto com uma masoquista, vai dar merda. Eu me meto com uma quietinha, e aí? Eu sou um camaleão. Uma ação, puxa uma reação. E por que as pessoas estão botando nome e apelido para as coisas que convêm? Esse mundo é uma porcaria, cara. Eu vou para a igreja às vezes, eu fico chorando, cara, porque não tem como, quem dera que fosse só naquele momento que a pessoa está ali, ó, se rendendo a energia. Quando as pessoas estão orando na igreja, elas estão, olha, eu vou dizer como é que Deus sente. Por isso que na Bíblia tem que ele sente Deus, ele não entende muitas coisas que vocês pensam que entende aqui. Quando a gente está orando na igreja,
a gente está pedindo perdão, a gente está colocando o nosso cérebro nessa área desconhecida. Entendeu? E automaticamente essa área desconhecida, uma mitocôndria produz uma energia e essa energia sai do corpo e vai até Deus. E Deus responde como? Da mesma forma que ele te dá vida independente de fulano gostar de sardinha, o outro gostar, mas são tudo frutos dele. Você tem a hidrelétrica e tem a eletricidade que vai servir para vários aparelhos. Assim é Deus. Deus é a hidrelétrica. Os aparelhos são os que recebem a energia da hidrelétrica. Então, mas um é rádio, o outro é fogão, assim somos nós. Então, quando a gente está na igreja orando, eu sinto a presença de Deus, a energia de Deus. Por quê? Porque inconscientemente, a gente quando se quebranta, a gente quando morre da célula, a natureza humana, que diz a carne, a gente aciona o espírito, que é justamente a mitocôndria. Então, quando a gente está na igreja, que a gente está ali, a gente está mais mitocôndria do que célula. Não a mitocôndria como o começo de tudo, mas o fruto da mitocôndria, a energia que a mitocôndria produz. Aí não precisa ficar dizendo, não, é que não é que entender Deus, é orar que a energia vai. Por acaso somos feitos de corpo de glória? Por acaso somos feitos de corpo de glória para dar uma explicação tão vagabunda dessa de Deus? E aí o que acontece? Acontece que a gente chega, uma energia que chega a ele, e uma energia que ele tem conectado com nós. Está em nós. Então, quando a gente está ali, a gente tem a tendência a ficar mais puro, a não ser tão célula e ficar mais puro. E o que acontece quando tu sai da igreja? Desconecta essa conexão entre tu e ele, fica só a dele e tu. Entendeu? Que é a misericórdia. E aí o que acontece? Você fica uma merda muitas das vezes. Se você pegar 80% das pessoas que estão na igreja, gente, eu não estou dizendo, eu não estou acusando ninguém. A pessoa que se doer com isso daqui é porque está levando, é realmente a verdade. 80% das pessoas quando estão lá na igreja não são nada parecido no mundo. Nada, mas nada mesmo, assim. Tipo assim, olha, eu às vezes, não é querendo falar de mim não, mas eu às vezes, quando estou conversando com alguém, sempre me vem na minha cabeça Deus dizendo, eu não te mandei, fala logo de mim. Outro dia a gente levou uma pessoa para a igreja, uma senhora, a gente conheceu dentro do campo aqui, no supermercado, e essa pessoa estava cuidando de uma pessoa maior. E aí a gente chegou, a minha esposa conversando, é brasileira e tal, não sei o quê. Deus falou para mim, para de rodeio humano, para de tonteria, fala logo que tem que ir lá para a igreja, para o treinamento. Essa ovelha saiu de dentro do pré-céu, do treinamento dos princípios. Chama ela, larga de frescura. Cheguei e disse, ei, você gosta de igreja? Você é crente? Ah, eu sou. Bem, acabou. Acabou, não precisou abrir a Bíblia e falar, te dou o sermão do monte, te falo do parafuso da parafuseta, da teoria do átrio de não sei o que. Isso é tonteria. Isso é conhecimento humano. Isso serve para chamados específicos, chamados que Deus tem um particular, e você está fazendo um palhaço, copiando os outros na forma de falar, na forma de bater mãozinha, na forma de tudo. Isso é vaidade eclesiástica, vaidade de igreja, palhaçada. Aí depois tem crente que fala, ih, rapaz, o marido da Gleice está atacado. Não sei que bicho mordeu ele, nenhum bicho me mordeu. Eu acordei sem dor, tranquilo, como sempre. Mas sabe qual é o bicho que está me mordendo? Que eu estou deixando de ser célula e virando ser o resultado final da mitocôndria que solta energia. Você prefere acreditar de que a conexão de Deus é algo inexplicável de que explicar a conexão que Deus deixou dentro de nós com Ele. Porque o ser humano é assim. Aí na hora que dá errado as coisas na igreja, é porque o diabo fez isso. Aí quando dá certo, é porque Deus venceu. Não, Deus vence sempre. Quem perde somos nós. Quem erra somos nós. Essa história de que, olha, tem gente falando, sem saber de nada, de que a gente se equivocou ao fazer propósito com Deus. Eu fiquei sabendo até, às vezes eu não conto as coisas para minha esposa, porque
Sabe lá para quem que ela pode contar e conta para quem? Falando, mas daí disseram que era a promessa de sair de Burgos. Foi uma conversa que eu não vou dar muita pista. Rapaz, se eu contar que o erro foi nosso e não foi de Deus, mas que fique falando isso, entendeu? Porque a gente tem livre-arbítrio. A gente somos células, gente. Ó, a conexão da mitocôndria, da energia da mitocôndria é uma coisa. A mitocôndria é outra coisa e a célula é outra coisa. O erro aqui não foi da mitocôndria, foi da célula, que tem uma mitocôndria também, que joga uma mitocôndria neuronal. A mitocôndria da neurotransmissão. Entendeu? Para mim, essa realidade é outra. Entendeu? Uma mentira gera um problema. Uma mentira da minha mãe gerou um problema na minha vida. Várias mentiras da minha avó causaram transtorno na minha vida, que até hoje eu tenho sequela. As mentiras, elas causam problema. Mas se você contar uma verdade, as pessoas não estão conectadas esse resultado de energia final da mitocôndria com Deus. Aí você passa a ter efeito social, porra. Todo mundo tem medo dos efeitos sociais. Quem é que não tem medo de ficar sem grupinho na igreja? Para socializar? Quem não tem medo? Agora, quem tem medo do que não vê? São poucos. Porque senão não seria assim na igreja. Imagina, você tem medo de Deus? Tem, né? E por que quando você está lá na frente predicando, depois você está mentindo, está fazendo um monte de coisa? Por que se você tem medo? Ah, não, eu tenho temor. Piorou. Piorou se você tem temor. Aí mesmo você não deveria estar fazendo pelo amor a ele. Piorou a situação, só piora. Sabe o que é isso, gente? Pessoas que têm que pagar muitas das vezes com a vida para parar. As doenças, elas são punições para nosso pecado. Escuta o que eu estou dizendo. As doenças são punições para o nosso pecado. Sabe por quê? Porque Deus fala comigo. Ele diz para mim como eu tenho que fazer para não ter doença. Eu digo, Senhor, outro dia eu estava sem energia, né? Aí eu falei assim, cara, o que será que eu... Porque nessa época agora tem pólen e debilita um pouco o meu sistema imunológico. E aí então às vezes aparece uma gripezinha e me derruba mais do que o previsto. Mas não chega a ter cama, nem febre, nem nada. E aí eu falei, Senhor, o que está acontecendo no meu corpo? Será que eu já estou sentindo a minha idade? Aí o Senhor, tua idade tu não vai sentir tão cedo. Tu já te deu conta dos exercícios que tu faz na academia? Tu sabe quem é que te dá aquela força ali? Sabe quem é? Sem whey, sem nadinha, sou eu que te dou essa força. Porque essa força, ela precisa existir. Por que os estudos científicos dizem que a gente vê muitas das vezes a longevidade na pegada? Por quê? Aí as pessoas dizem assim, porque os cientistas detectaram isso de acordo com os neurotransmissores, não é assim? A força, ela tem a ver com neurotransmissores. O espírito tem a ver com neurotransmissores. Nós somos seres de energia. Por isso que tem gente que consegue adivinhar, por isso que tem gente que consegue hipnotizar, por isso que tem gente que consegue dominar. Porque somos seres de energia. Por isso pegamos choque, damos choque. Por isso somos condutores. Por isso vem essa tese que você tem que abraçar uma árvore, ter um metal pesado. Tem que ver uma pessoa totalmente... Deus pegou um lixo humano num canto jogado, predestinado a ter doenças sérias por uso de substância e transformou numa pessoa super. Saiba que alguns analfabetos loucos chamam de doido. Eu tive uma pessoa que eu nunca vou me esquecer. Fui na casa dessa pessoa. Esse daí parece um passarinho, só vive comendo semente. Esse daí tá doido com o negócio de alimentação. Um de cadeira de roda, o outro esvaziado, cheio de doença por aí, celebrando o pouco de vida que ainda tem. E eu tô aqui, seguindo as instruções de Deus, desse extraterrestre, dessa energia soberana. Ele disse que eu vou viver muito. Não adianta eu sabotar minha vida. Eu perguntei assim, Senhor, me dá um sinal só para mim. Só para mim, porque os teus planos podem não ser os planos da minha esposa. Fala só para mim. E ele falou para mim, tu vai ver o que é que vão te dizer. Sabe o que é que me dizem? Ele pode cair, eu levanto. Deus cismou que eu vou ter que prestar
e que vou ter que influir nessa terra. Já está, acabou. Não tem. Se você pegar um carro e disser, eu vou atropelar ele, é capaz de, na hora que eu descer, eu voltar. Entendeu? Assim como aconteceu de pessoas quererem me fazer mal, e eu ir nesse lugar toda vez, nesse dia eu não fui. Naquele acidente de moto, eu debaixo do carro, e Deus falando para mim assim, ó, nunca mais toque. Deixa as pessoas falar. Deixa teus filhos falar. Aí, eu tô com um pouco de vergonha do meu pai, porque, cara, todo mundo evolui, todo mundo vem buscar os filhos de carro. Carro é uma coisa normal, não é uma coisa de luxo. Carro é prático. Carro é isso, e Deus disse, não toca em nada. Não pega mais uma moto. A esposa diz, nossa, tem que estar pegando carona de todo mundo. Eu tenho um marido que não tem nada. Não tem nenhum carro para me levar. E tu tinha o que quando me conheceu? Tu tens o que para me dar? Quem tu eres? Entendeu? Tu eres o quê? Tu eres melhor para cobrar de mim melhora? Então vamos melhorar junto. Tem os propósitos de Deus. Deus disse que não é que tocar. Eu fiquei me dizendo, uma carteira de motorista espanhol é tão fácil para me tirar, porque eu me lembro de tudo de trânsito. Eu tive carteira, a mesma carteira de moto prática, teórica, é a mesma carteira de carro prática, de carro teórica, quer dizer. A carteira teórica de caminhão, a carteira teórica de carro normal, teórica, é a mesma teórica de moto. Só muda a prática, que um é de moto, outro é de carro. O mecânico das coisas. E eu não tenho nenhum problema em sentar. Eu ouvi pessoas semi-analfabetas com tendência à burrice crônica passar em prova e ter carro e andar para cima e para baixo. E eu falei, olha aí, Senhor. E o Senhor disse, meu propósito contigo é não tocar em nada disso. Não tenho nenhuma coisa. Que reclame mulher, que reclame filho, que reclame vizinho. Tu tem que seguir o que essas pessoas um dia vão ficar para trás. Essas pessoas um dia vão se autodestruir com isso. Você não, você está livre disso. E é verdade, eu estou até hoje aqui bem. Até hoje bem, eu não sinto falta de carro para nada. Para nada. Para nada. Mas outras pessoas têm. Gente, se é um efeito natural do ser humano e da sociedade, seja bem-vindo. Deus não tem nenhum problema. Agora, se é forçado por ganância, por ambição, a pessoa fazer tudo para ter um carro, ao ponto de botar em jogo a sua saúde, que é o templo dessa junção entre célula, mitocôndria e energia, espírito e alma, é daí que sai. Daí começou a vida. Daí vai terminar a vida. E você se vende por um prazer de dirigir um carrão. Eu vou dirigir um carrão, não me importa, eu não preciso de carro para ter mulheres. Eu não posso contar coisa para vocês aqui. Mas Deus já me disse, meu amigo, tu tem que manter distância de pessoas, porque tu tem um chama de pessoas. As pessoas, tu tem um chama. Eu mostrei pro meu filho. Meu filho estava comigo aqui, ele se assustou, o amigo dele, nossa, meu irmão. O amiguinho dele ficou assustado, dizendo, mas se tu é um velho, bicho. Assim, né? Não me chamou de velho, mas eu digo, cara, é o que eu tenho dentro. É a minha influência como áurea. E graças a Deus que eu não tenho muita responsabilidade com isso, porque talvez eu usasse para o mal. Entendeu? Talvez porque aquela voz que me disse ali na moto não era meus guia. Eu pensava que era meus guia. Era o Espírito Soberano. Era o Espírito Soberano, porque como eu fui doutrinado em outras religiões, eu pensava que eram meus guias, que me protegiam na água, no ar, na selva, nos quatro cantos, nas encruzilhadas, mas era tudo mentira, porque aquilo ali era o Espírito Soberano. É aquele Espírito que mandava em todos esses, que muitas das vezes são fruto dele próprio, em várias ocasiões para treinar o nosso comportamento, e disse para mim, você não toque mais nisso, porque eu ia morrer de moto. Eu ia morrer de acidente de moto. Da mesma forma que o Leonardo Salles falou, tu ia morrer daqui a 3 meses. Tá preparado para morrer. Entendeu? Preparado para me morrer, só que não vou morrer. Por quê? Porque Deus se levanta. Ele se levanta. Mas para que ele permite? Que palhaçada é essa? Que ele permite tudo isso? Porque é o jogo da vida. Porque tem que ser assim.
Porque assim ele consegue da criação o livre-arbítrio, ele consegue as emoções puras, ele se alimenta dessa energia que é mitocondrial. Não é o formato do teu rosto que agrada a Deus, é o que sobe como energia. Por isso que ele diz do incenso. É energia. Por que queima de animais no Velho Testamento? Por quê? Por que deteriorização de mitocôndrias? Por quê? Os animais têm mitocôndrias. Claro, todo ser vivo tem mitocôndrias. Por quê? Porque tem. Porque é feita biologicamente uma célula, tem que ter mitocôndrias, senão os animais não se desplaçavam. Nós outros, para mim movimentar esse braço aqui, ó, neurotransmissores. E eles funcionam como? Com energia. Ele não funciona com sorte, nem com... Não somos seres espirituais total. Temos essa ligação microscópica, que é as mitocôndrias, que são usinas hidrelétricas. É por isso que eu tenho 50 anos, sem tomar nada. E a minha dependência de viver muito vem da mitocôndria. Como é que você sabe que você vai viver muito? Pega lá os pessoais que têm 105 anos, 106 anos e faz o exame celular. Qual é a primeira coisa que vai dar? Mitocôndria com energia suficiente. Não cafeína, não teína. A primeira característica, uma das características que o ser humano vai viver muito é a energia do corpo natural. E de onde vem? Da mitocôndria. E se eu consigo alinhar minha vida em consciência com Deus Altíssimo, que é o aparelho principal, eu estou ligado através das mitocôndrias. Como que eu vou fazer isso? Orando, buscando, sinceramente. Não adianta você orar. Você pode orar aqui nessa cama de joelho 20 horas. Se você não conseguir essa conexão, você está perdendo tempo. Perdendo tempo. Eu já vi vários pastores orando no chão e dizer essa igreja vai fechar. E ele não acredita em mim. O último pastor que eu falei isso, ele até hoje finge que a igreja não fechou. Entendeu? Ah, porque houve um comentário que estava funcionando ainda, não sei o quê. Meu amigo, fechar. Fechar, porque não tem nada que Deus possa trabalhar no sentido de você... A congregação, gente, é para esse tipo de coisa que está me incomodando. A congregação é para te ser selecionado pelas tuas próprias atitudes. É você tentar melhorar olhando o erro dos outros. É o erro dos outros te causando exemplo. Entendeu? É você sofrendo com o mentiroso para você não mentir. É você olhando injustiça para não cometer injustiça. Você acha que eu quero fazer alguma coisa na igreja de qualquer forma? Sabendo o que é que dá o resultado final? Deus falha, mas não tarda. Deus tarda, mas não falha. Ao contrário. Deus tarda, mas não falha. Então, às vezes, você está lá em cima da igreja achando que está abalando, tem uma doença bem reservada para ti. Tem gente que diz assim, fulano tem que morrer desse jeito. Por quê? Porque as doenças são do diabo. E quem dá legalidade ao diabo carrega as doenças. Entendeu? Entendeu aí o mistério da coisa? E tudo se termina em que? Em célula também. Aí eu desafio qualquer um aí, ó. A única força desse mundo que pode fazer eu adoecer é cortar essa conexão que eu tenho com esse ser que me instrui. Quero ver. Eu desafio aqui. Diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, hipertensão. Quero ver qual dessas vai me pegar se eu cortar essa conexão com ele. Essa conexão com ele não é da consciência, é do inconsciente. Por quê? Porque a Bíblia manda tu morrer pro mundo. Olha aí. Imagina se eu lesse a Bíblia direto. O que significa morrer pro mundo? Morrer pra vaidade. Você vai pro culto, você fica pensando que roupa você vai um mês antes. Por quê? A desculpa é que você vai arrumada para Deus. Mas Deus é espírito. Ele não depende de arrumação. Você vai arrumada porque você sabe que você vai ser visto por pessoas. Entendeu? E aí, ó, vai chamar a atenção de pessoas para que seu ego se sente bem. Isso chama vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Experimenta se santificar para Deus. Experimenta. Experimenta te isolar para Deus, jejuar 40 dias. Aí, ó, só tomando água, para você ver o que Deus vai fazer. Sabe por quê? Olha só,
Tu sabe qual é a energia que vai estar no teu corpo? Olha o mistério aí, ó. Corpo cetônico, produzido pelo próprio corpo, independente da sujeira do mundo. Sabe o que os corpos cetônicos fazem no cérebro? Abre o entendimento. Sabe o que esse entendimento faz? Que essa mitocôndria conecte com o Criador. É isso que faz. Você não quer, né? Porque não tem ninguém para te olhar lá. É por isso que não acontece o que você quer. Eu quero orar para Deus para isso. Não vai. Eu arrisco a dizer aqui, ó, na frente de Deus, que 80% das orações não passa. Não passa! É por isso que é familiares doentes. Por isso não passa. E essa realidade ninguém tem coragem de dizer. Por isso que muitas vezes eu não oro, porque eu sei que a minha oração não vai ser escutada. Porque tem que haver essa conexão. Deus é um Deus de ordem, a própria Bíblia diz. E você ataca, não é ataca não, a palavra não é essa não. Você prostitui essa conexão. Que eu vou para a igreja, você é muçulmano para sentar lá e pedir perdão 5 minutos antes? Não, cara. Você tem que ir mudando de acordo com a sua capacidade. Se alguém me agride, eu já não estou mais devolvendo. Entendeu? Se alguém me mete raiva, eu já saio de perto. Isso para mim já é uma evolução tremenda. Por quê? Porque eu não quero ter essa morte espiritual que muitos têm aí, que não sabem para onde vão. Eu quero ter essa conexão nessa área do cérebro, para quando meu corpo apagar fisicamente, eu rir para essa energia. Ó. E aqui esse mundo aí, ó, de gente perturbada, esses bandos de líder que não estão liderando nem a casa deles, nem a mãe deles, nem ninguém, nem as emoções deles, nem coisa que é física, nem doença, que é fácil, é só tirar as alimentações. Fácil para quem tem conexão, né? Porque o Criador, meu amigo, eu quero ver qual dessas vai me pegar assim. Agora, se ele quiser, sim, como ele fez com vários personagens da Bíblia. Permitiu. Se ele permitir que eu fique doente, problema, paciência, o problema é dele. Agora, claro, se ele não permitir, não tem nenhum tipo de inteligência humana que me deseje, que me faça nenhum alimento que eu possa tocar, porque ele não deixa. Ele não deixa. Ou você acha que eu tenho essa disciplina alimentar porque eu quero? É porque ele está me comandando. É ele que está dizendo, você não vai morrer enquanto você não fizer o que eu quero na terra, seja com filho, seja com esposa, seja com amigo, seja com igreja, seja com o que for. Porque ele é o Espírito soberano que manda em tudo. As contradições bíblicas, não tenta entender, porque é o que ele quer. Quando se suicidou Sansão, engraçado, ele criou Sansão separado dentro do ventre e deixou para o final Sansão se suicidar? Tudo é programado por ele, tudo é feito por ele. Não como aquilo que eu disse que agora vai ser santo. Não importa se a lei diz que é imundo, Deus faz o que ele quer. Fica com isso, Deus faz o que ele quer, até transformar pessoas que nem eu para dizer o que você não tem coragem de entender. Fica um abraço.